tô aqui gravando a aula 1 hora da manhã para vocês, que eu tenho as coisas para resolver amanhã. Infelizmente não vai dar para dar a aula, né? E também amanhã é jogo do Brasil e tal, e pouca gente vai. Essa aula aqui é uma aula bastante importante. Apesar de que poucos irão ver, né? Mas esse assunto aqui também tem no livro, página 47, para quem aí está curioso. Isso aqui vai ser só algumas explicações, né, sobre o que tem no livro. Então, pegando aqui, essa é uma nova escola literária, né, que a gente vai estudando aqui o neoclassicismo ou o arcadismo. Você pode perceber aqui pelo classicismo no nome, que se remete lá àquela nossa escola literária, né, que a gente já estudou no passado, que é o classicismo, né, que foi ali por volta de 1500 até 1600, né? Então, também é chamada de arcadismo, justamente porque era inspirado no Monte Arcádia. Monte Arcádia era um monte que servia de inspiração, né, e morada de muitos poetas, né, como se fosse um monte mitológico, que era presente principalmente nas poesias de Vigílio, né, que é o maior poeta latino, né, no caso romano, que a gente tinha, né? Então, o movimento buscava que os valores dos clássicos, tal, mirando principalmente naquela poesia dessa região, né, de Arcádia aí, que era uma espécie de era idealizado pelos romanos e posteriormente pelos aqueles que começaram a adorar o movimento clássico, né, que era um ambiente de poemas que falavam muito em relação com a natureza, de estar em contato com a natureza, que a gente chama de bucolismo, né? Então, o neoclassicismo tem esse nome justamente, né? Porque neo, de novo, né? Quem viu Matrix aí sabe. E o classicismo, né? Que vem justamente da nova corrente, né? Uma nova retomada do clássico. Aqui lembrando, é de suma importância vocês lembrarem que classicismo remete ao clássico na literatura, e o clássico na literatura a fase clássica da literatura é vista como a literatura grega e a literatura romana barra latina, né? Aqui é outro nome, né, que é o nome mais comum, o arcadismo, é fonte disso aí, né? Da questão do Monte Arcade. Então, aqui a gente tem um contexto histórico do mundo. O iluminismo, ela é uma corrente de pensamento, né, tal qual o Renascimento, que vai o que focar em valores de racionalidade, iluminismo também. Iluminismo é justamente a ideia de iluminação, né? De iluminação remete à razão. Se vocês lembram quando tem algum desenho, né, que o personagem tem uma ideia, parece uma lâmpadazinha na cabeça dele, justamente para remeter essa ideia de razão de luz, né? Razão igual a luz. Então, o que brilha, né? Geralmente a racionalidade está focada nisso. Então, o que estava acontecendo no mundo, todas as ideias do iluminismo, da racionalidade, até mesmo de novamente entrar em xeque com os valores da religião. O iluminismo pega muito nisso. Então, o clero, né, vai ter uma crise agora, justamente, né, no momento em que a gente tem ali a gente tem a queda desse clero justamente por causa dessa revolução iluminista. E lembrando que antes do arcadismo tinha o barroco. O barroco era um fortalecimento da estrutura religiosa da igreja, com a contrarreforma, com a produção de uma arte deles, construção de novas igrejas. Tudo isso aqui era o foco, né? Do barroco. Aqui no arcadismo já vai ser diferente, vai ser uma época do mundo diferente. Vai ser a época do mundo da Revolução Francesa, em que a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, elas colocam em xeque o quê? A nobreza, né? Os reis param de ter tanto poder e as pessoas começam a ter as repúblicas, as primeiras repúblicas começam a surgir. Então a gente tem aqui o firmamento da burguesia, já que a nobreza e o clero cai, quem sobe são os burgueses, que eram chamados comerciantes, aqueles que praticavam comércio, que já estavam enriquecendo
no passado, agora tem crescendo muito mais. E o que estava acontecendo no Brasil? O que estava acontecendo nesse mundo? No Brasil tinha sido descoberto ouro no Brasil, na região de Minas, né? E aí foi alegria para os portugueses que queriam roubar tudo da gente, né? Então, aqui vocês podem perceber, né? Sempre uma questão mitológica, né? Nas obras do arcadismo aqui, ó. Vocês pegaram aqui, ó, Perseu com a cabeça da Medusa, do Canova, né? Ou aqui, ó, novamente, Perseu com a cabeça do... Oxe, na verdade, aqui eu confundi, né? Essa obra aqui acabou saindo igual, enfim. Mas aqui a gente tem a peregrinação da ilha de Cítera, né? Também sempre remetendo aí aos valores da mitologia grega, né? Aqui é a morte de Sócrates, desculpa, um grande filósofo grego que vocês veem que sempre está ali os valores do clássico, né? Enfim, a urbanização de Minas, obviamente, né? A gente descobriu que havia ouro em Minas, então, né? O pessoal da época descobriu que tinha ouro em Minas. Então, meus queridos, ele tem ouro em Minas, tá? Tem o que? Tem uma necessidade de pegar aquele ouro. Então, para pegar aquele ouro, era necessário ter uma urbanização, ter estradas, é, ter uma estrutura. Essa estrutura foi justamente colocada eles tinham o próprio dinheiro do ouro, né? Investimento. E aí houve o quê? Muita gente enricou nesse período, né? Din-din, dinheiro aqui, ó, cheio de grana. Então houve a criação de uma elite intelectual. Por quê? Porque rico, como o cara já é rico, o cara não tem mal o que fazer, né? Não vai trabalhar, vai estudar. Então, os filhos ali do pessoal daquela região começaram a ser estudiosos, tal. Aí teve um probleminha, que foi o que a gente chama de Confidência Mineira, né? O Estado português cresceu o olho e disse, opa, rapaz, a galera tá ficando muito rica lá. Vamos meter aqui imposto que só bexiga. Então meteram imposto, houve um aumento abusivo das cargas tributárias, que é menor do que a gente tem hoje. Isso gerou uma Inconfidência Mineira, que foi uma revolta por partes de vários desses poetas que a gente vê aqui. Eles participaram dessa Inconfidência Mineira, que é um assunto que eu acho que vocês vão ver no próximo ano. Então, por isso que ela está aqui, né? Tão importante, porque o Tomás Antônio Gonzaga chegou até a, que é um poeta muito importante do arcadismo, ele chegou mesmo até a ser exilado do Brasil por causa, por causa da Inconfidência Mineira, se não me engano. E Tiradentes, né, que não era um poeta nem nada, que acabou sendo morto, né, pelo Estado. E aqui a gente tem a fundação da Arcádia Ultramarina. Como é que é essa história de Arcádia? Então existia lá a Arcádia, que era a reunião do pessoal no arcadismo, né? Ali não, existia a Arcádia, desculpa, a Arcádia que era um monte que os pastores e os padres se reuniam na época. E aí começaram a criar Arcádias por várias regiões do mundo e se assemelhavam ou que tentavam reproduzir aquela idealização daquela Arcádia mitológica. Então, o pessoal se juntava e fazia espécie de grandes grupos de poesia, grandes grupos de arte para discutir poesia e arte, para escrever novas poesias. E essa Arcádia é justamente a Arcádia chamada Ultramarina. Ela é a Arcádia que surgiu aqui no Brasil, aqui no BR. Aqui é do BR é nosso. Então, que a gente tem esses elementos aqui bastante brasileiros nessa Arcádia Ultramarina, né? E aqui vamos ao que importa, né? Que é o que vai cair na prova. Pode cair uma questão ou outra, seu contexto histórico. Pode, questão de definição, pode cair. Por que o arcadismo se chama arcadismo? Ó, questão de prova. Temos uma questão aqui. Então, característica por característica sempre cai, né? Uma de VOF, alguma coisa do tipo. Curta imitação aos clássicos. Pô, a parada se chama classicismo, né? Lembrando que clássicos é o que? Os gregos e os romanos ou latinos, né? Então, quem fala latim, né? No caso, era o povos que eram dominados pelos gregos, né? Isso aqui no mundo clássico. Aqui é a mitologia greco-latina, obviamente, né? Se eles imitam os clássicos, né? Que eram os gregos e latinos, os gregos e os romanos. Então, a mitologia greco-latina está presente, né? Como a gente vê aqui, ó, escultura aqui da época do arcadismo. Já aqui, ó, aqui, Perseu, lenda de Perseu. Perseu foi o grande guerreiro grego, né? Que venceu, né? A Medusa, né? Nos tempos mitológicos. Aí a gente tem o racionalismo, né? Iluminismo, né? Presente. Então, as ideias eram mais racionais, elas eram pensadas. Tinha o bucolismo,
que era essa questão de estar perto da natureza. Ó, o arcadismo é muito focado em natureza, em ambientes arbóreos, como a gente vai ver nas poesias. A gente tem o universalismo, que é os temas são mais universais, então é muito focado às vezes num tema como amor, um tema como as passagens das as passagens dos tempos, né, no caso das estações do ano, então a passagem do inverno para o verão. Então são não, então isso é diferente de, por exemplo, quando para o ano que vocês verem o romantismo, que é focado muito no eu, é focado não no universal, não no que vale para todos. Então eu não debato o amor, eu debato o amor que eu sinto, o meu amor. Entenderam? Então a gente tem aqui, ó, exaltação da pureza e tal, e o mito do bom selvagem. O mito do bom selvagem, para quem não sabe aí, foi que Rousseau disse que o homem nasce bom, mas o que é que o corrompe? A sociedade o corrompe. Então, até por isso aqui caixa direitinho com esse ambiente bucólico aqui, um ambiente focado em natureza, no ambiente rural. Então, o homem tem que estar ali perto da natureza para que volte a sua origem bom. Então, para a sua origem pura. Então, aqui tem a exaltação desse sentimento do homem, né? E por fim, a gente tem aqui algumas características literárias, né? Que é o que tem, e a gente tem algumas citações aqui, ó, de alguns elementos latinos que eles pegam, né? Que eles pegaram ali dos grandes, lá, de Vigílio mesmo, alguns diretamente de Vigílio, de Horácio, de outros poetas, né? Que tinham algumas dessas características na sua poesia e trouxeram para eles. Então, eles colocam em latim justamente para fazer referência aos romanos, né, que falavam latim, para quem eu já falei isso algumas vezes, né, mas para quem ainda não captou essa mensagem. Então, a adoção de pseudônimos pastorios. Professor, que molesta esse pseudônimos pastorios? Rapaz, pseudônimos é um nome falso, é um nickname. Quando você vai lá criar seu personagem no joguinho, você quer bote um nick, pronto, é a mesma coisa, que era o nick dos cabas. Os cabas, eles criavam eulíricos diferentes, né, deles, e esses eulíricos eram pastores, apesar dos caras não serem pastores. Os caras, como eu falei aqui, geralmente eram filhos de comerciantes, filhos ricos, caras ricos, e aqueles se faziam passar por pastor. Por quê? Porque o pastor está remetendo ao bucolismo, relação com a natureza e tal. Então eles se faziam por pastores. Isso é muito interessante. Idealização feminina que a gente já viu, né? O homem é um inseto, é um verme rasteiro, nojoso, e a mulher, ela é uma deusa, ela é maravilhosa. Então, sempre o homem se coloca num estado, um patamar abaixo da mulher. Por fim, aqui a gente tem o que eu falei, né? As expressões, as 5 expressões do as 5 expressões aqui do mundo antigo, né, do mundo clássico. Então a gente tem o que? Auras mediocritas, que seria a aura medíocre, que é justamente é, essa designação, né, que é para você viver tranquilamente, se contentar com o pouco que você tem, você não ficar aspirando grandes jornadas. Então aqui é o contrário do épico, né? Você viver feliz ali sua vida de pastor, tendo sua vida confortável e não querer grandes feitos, não querer ser grandes coisas. Você quer um ambiente calmo e tranquilo para poder viver a sua vida. Tranquilidade. Então a aura da mediocridade é isso, né? A aura medíocritas. Então aqui a gente também tem o Carpe Diem, que é o mais importante. Isso aqui aparece direto em filmes, né? O Carpe Diem, muita gente acha que é aproveite o dia, aparece muitas vezes até em outros livros, erroneamente como aproveite o dia, mas é a ideia de colher o dia propriamente dito. Professor, como assim colher o dia? Isso não faz sentido nenhum. Colher o dia é aproveitar a vida no momento certo. Então, a gente tem aqui alguns momentos, né, que a vida, aproveitar a vida é como se você estivesse aproveitando uma fruta. Então, se você aproveita muito cedo, você faz muita coisa muito cedo, você está comendo um fruto verde, você não vai conseguir desfrutar 100%. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, agora se vocês largassem a escola para ir aproveitar e para ir curtir a vida, no futuro vocês iam estar com filhos e não iam conseguir ter uma vida confortável. Agora, se vocês esperarem um pouco mais, trabalhar, se formarem, começarem ali a ter um emprego e aí curtirem a vida, vocês vão ter mais dinheiro, vocês vão curtir com mais aproveitamento. Então é diferente, né? Vocês não têm dinheiro no bolso para gastar. Então, mesma coisa também que se você só se concentrar também nas responsabilidades da vida, então você vai ficar um fruto velho, você não vai conseguir aproveitar. Então, colher
colhe o dia, trate os dias, né, o tempo como uma fruta mesmo e colha ela no melhor momento. Aproveite as coisas no melhor momento. Então aproveite sua vida, não deixe nem passar de mais nem de menos, entendeu? E aqui a gente tem o Fugere Urban, que é fugir da cidade. Claro, né? Se eles gostam aqui do bucolismo, do ambiente rural, eles vão odiar a cidade. Então, Fugere Urban é o quê? Fuga da cidade, fugir da cidade, né? Que está no infinitivo aqui. Então, para o Arcade, tudo de ruim está na cidade. Tem um monte de gente, tem toda aquela questão do mal ali encarnado, concentrado, entendeu? Que é as pessoas buscando enriquecimento, as pessoas se afastando dos seus valores. Então, tudo isso para eles era renegado. Eles não queriam saber disso. Eles queriam realmente era era estar na cidade, no ambiente, ou estar fora da cidade, estar no ambiente rural tranquilo, do bucolismo, né? Que a gente tem o inutulia truncate, que é justamente a ideia de cortar, né? O inútil deve ser cortado, aquilo que não está ali bem para a poesia, ele deve ser retirado. E a ideia é ter uma linguagem, a linguagem do barroco era muito feitada, tem toda aquela questão do cultismo, do conceptismo, o jogo de ideias, de o jogo de linguagens. Então a língua era muito rebuscada às vezes e tal, tem toda aquela questão da pedra, que era uma pedra imperfeita, com um jogo de luz e sombra, dualidades. Aqui os poemas são mais simples, né? A linguagem é mais simples. Então o Inutilha Truncate, ele é justamente o oposto do que a gente tem do cultismo. E por fim a gente tem o locus amenus, que é o lugar ameno, é um lugar tranquilo. Claro, eles querem fugir da cidade para ir para o campo, que é um lugar mais tranquilo, que é um lugar bom, que é um lugar tranquilo, é um lugar de boa, enfim. Como até que não, retrata a constante busca do Acre para o seu lugar de paz e se completa com fogueira e ouro, porque o lugar de paz é no mundo rural. Vocês podem pegar aqui, representa muito bem aqui essa pintura aqui, a peregrinação, começa ele aqui, ó, natureza, pastorio, entendeu? Lindo aqui. Então, então, gente, é isso. Essa aula aqui de hoje. Uma aulinha aí para que a gente tenha início a esse assunto que é o arcadismo. E lembrando, esse assunto aqui tem da página 42, 48 a 55, eu acho, do livro. Se vocês quiserem, vocês podem estudar por lá também. Essa aula aqui é mais para ajudar vocês. E eu vou pegar algumas coisas do livro. Então, próxima aula, traga um livro. Sexta-feira da semana que vem. Parece que vai ter jogo, né? Mas eu de todo jeito vou estar lá presente. Eu queria fazer, na verdade, eu queria até fazer a prova, mas não vai ter como. Enfim, gente. Então, tenham uma boa noite aí vocês, ou no meu caso, né? E uma boa semana.